Eu sou Débora Nascimento e nós estamos dando hoje início a uma das primeiras aulas do grupo de estudos da APAE. A gente já teve outras duas aulas, mas que foram introdutórias. E hoje a gente vai realmente começar o tema que a gente vai tratar hoje de pesquisa bibliográfica, métodos, onde a gente vai ver realmente esse passo a passo de fazer uma pesquisa bibliográfica. Nós vamos ver a estratégia PICOTS, né? Nas próximas aulas a gente realmente vai ver as bases de dados e a metodologia para realmente colocar a estratégia de busca, aplicar os filtros e encontrar artigos científicos. Eu não sei se vocês viram no cronograma, né, mas a aula de hoje seria de tipos de estudo. Mas eu quis dar uma mudada, quis trazer algo mais dinâmico, mais interativo, para que vocês também participem da aula. E algo mais prático também. Então a gente vai seguir a sequência como se a gente estivesse entrando numa base de dados para pesquisar um artigo, e a gente vai seguir esse passo a passo até chegar no artigo, até ler o artigo, até analisar o artigo, o tipo de estudo, a metodologia, certo? E aqui a gente vai para o primeiro passo, que seria a pesquisa bibliográfica. Né? Não olha a diferença, a pesquisa científica é aquela que os pesquisadores fazem. A bibliográfica é que nós, profissionais geralmente da clínica, fazemos para guiar a nossa prática clínica, certo? Então vamos lá, vamos começar. Só o índice para a gente entender, né? Primeiro eu queria mostrar o objetivo de realizar essa pesquisa bibliográfica para a gente. Como é que um profissional da clínica se beneficia em entrar numa base de dados, pesquisar uma evidência atualizada, ver qual é o tratamento que mais beneficia seu paciente ou seu aluno, certo? Então aqui a gente vai ver mais ou menos qual é o objetivo de realmente fazer isso. As estratégias que a gente pode usar para fazer essa pesquisa bibliográfica e as bases de dados que a gente pode pesquisar. Então eu vou trazer algumas bases de dados que são mais gerais para a área de saúde, né, que pega fonoaudiologia, fisioterapia, enfermagem, psicologia, e algumas mais específicas para a área de serviço social, pedagogia, certo? Então, assim, aqui para a gente tratar de pesquisa bibliográfica e de como o profissional se beneficia, sabendo disso, a gente tem que trazer a prática baseada em evidências, né? Que a gente já viu que a prática baseada em evidências é justamente basear a minha prática pedagógica, ou a minha prática em serviço social, ou a minha prática clínica em artigos científicos que tenham pesquisas, que sejam bem embasadas, que sejam bem realizadas, que tenham uma metodologia boa e que traga para mim se essa intervenção que eu estou querendo realizar com o meu paciente ou que eu estou realizando realmente ela é eficaz, né? Ela traz benefícios. Então, alguém se lembra aqui do tripé da prática baseada em evidências, de algum dos aspectos desse tripé? São 3 passos para que a gente possa realizar essa prática baseada em evidências. Alguém lembra de algum deles? Isabela. Isabela sabe, mas eu digo alguma coisa. Alguém sabe? Algum de pé? Ninguém? Tá certo. Então vocês vão descobrir agora. Primeiro, a experiência profissional, porque a gente pode ter o melhor embasamento científico, né? Mas se a gente não tiver experiência profissional, a gente, por exemplo, a gente pode ver que alguma determinada prática pedagógica ou clínica tem evidência, mas se a gente não tiver experiência nisso, a gente não vai entregar a melhor prática ali para o paciente, né? Melhor tratamento. Então, por exemplo, como Isabela, eu posso ver que a comunicação alternativamente ativa tem evidência, mas se eu não tiver prática nisso, se eu não tiver um curso, se eu não tiver uma experiência de algum tempo nisso e não souber aplicar para o meu paciente, eu vou entregar uma intervenção que tem evidência, mas eu não vou ter experiência naquilo. Então, eu preciso ter experiência naquela prática que eu quero aplicar com o paciente, né, ou com o aluno. E o tripé que a gente vai tratar melhor aqui é a melhor evidência científica, né? Então, eu realmente encontrar essa evidência atualizada é importante, né? Que eu encontre algo atualizado, recente e que seja bem realizado, bem feito pelos pesquisadores, no caso. E outro tripé é a preferência do paciente, né? Não é a preferência do profissional, é a preferência do paciente, porque às vezes o profissional diz, não, mas eu gosto de aplicar tal técnica, eu prefiro aplicar tal técnica, mas às vezes o paciente ele não se adapta àquele tipo de intervenção. Então é a preferência do paciente, tanto para escolher o profissional que ele quer, né? Porque a gente não tem
essa liberdade, essa coisa de prender o paciente a nós ou a determinado profissional. Então, o paciente escolhe, né? Dependendo do caso, ele escolhe o profissional e muitas vezes ele se adequa à terapia ou à prática pedagógica. Então, aqui eu vou trazer mais uma vez a estratégia Pickles, né, que eu tinha mostrado. E eu quero perguntar a vocês, o que é o P do Pickles? Estratégia Pickles, eu mostrei na última aula, faz um tempinho já, né? Coloquei no exercício também. Alguém lembra? O P vem de população, certo? Então aqui a estratégia para eu traçar ou para fazer a minha pesquisa científica ou para me fazer a minha pesquisa bibliográfica. Então eu vou entrar na base de dados com esses indicadores aqui para que eu possa encontrar realmente aquilo que eu quero. A primeira é a população. E o que seria a população? Vocês lembram? As galinhas. O que seria a população de um estudo? Um grupo de pacientes, né? O grupo de participantes, a amostra. Então, seria o grupo de participantes a ser estudado. E essa amostra, essa população, ou esse grupo de participantes, é aqueles que eu quero trabalhar. Então, pode ser pacientes com síndrome de Down, alunos com autismo, né? Então, eu tenho que traçar a minha população baseada também, a gente vai ver mais à frente, em questões, em fatores sociodemográficos, como gênero, idade, raça, e também em fatores clínicos, né? Ou pedagógicos, por exemplo, o grau de autismo. Eu preciso escolher uma amostra ali que tenha determinado grau de autismo. Porque tem coisas que eu não posso aplicar no grau leve e no grau elevado de autismo, por exemplo, né? Muda um pouco. Ou da doença, o grau de severidade da doença. Está no estágio inicial, está no estágio avançado. E o I, alguém lembra o que é o I? Isso. Vai, então, estudiosa. Não, estudiosa não. Intervenção. E o que seria a minha intervenção? O que seria a minha intervenção, Angélica? A forma que você vai conduzir. Mas que eu sinto que você vai utilizar. No marco, né, diante do problema, seria... Intervenção, né? Vem de intervir, né? Isso. Então eu vou abordar, vou trazer uma abordagem para o paciente, eu vou intervir de alguma maneira. Então seria justamente o meu tratamento, a minha prática pedagógica, né? Qual é o tratamento de fisioterapia que eu vou fazer com esse paciente? Qual é o tratamento de psicologia? Eu vou aplicar uma TCC, vou aplicar psicanálise. Qual é o tratamento medicamentoso que eu vou intervir nesse paciente, né? Então seria o tratamento, produto, processo ou ação a ser estudada. Que nem sempre, no contexto clínico, é um tratamento, mas, por exemplo, tem outras pesquisas que tem produto, algum produto. Tem, por exemplo, serviço social, uma ação, né? Uma ação social que você pode fazer. Então, dentro dessa intervenção é justamente o que o profissional ele vai fazer com esses pacientes, ou o pesquisador vai fazer com esses pacientes. E o C de comparação, né? Então, assim, eu vou comparar o meu tratamento com o que, gente? Com que eu comparo o meu tratamento? Eu tenho dois grupos, eu vou comparar o meu tratamento, o tratamento que eu quero, com o que? Não sei, pode ser com evidência científica, mas tem que, não sei, né? Você pode comparar com outra intervenção, então eu posso cruzar duas intervenções e ver qual é a que é mais eficaz. Ou eu posso comparar a minha intervenção com nada, com placebo, com intervenção falsa. Eu posso, por exemplo, dar um medicamento, determinado medicamento ao paciente e dar um medicamento falso. Para eu ver se esse medicamento verdadeiro realmente funciona ou se é equivalente ao efeito placebo, que a gente chama, que é o efeito que é da crença do paciente. Então o paciente já vai para a pesquisa científica acreditando que vai dar certo. E essa crença que vai dar certo ajuda realmente. Que a gente chama isso de efeito placebo. Mesmo que ele não receba nenhum tratamento ativo, ele acaba acreditando que aquela intervenção vai dar algum efeito. E esse efeito a gente chama de placebo, que é o efeito do nada, né? E é só da crença mesmo do paciente. Então a gente pode comparar um tratamento verdadeiro com um tratamento falso, ou comparar dois tratamentos e ver o que é mais eficaz. E o O, alguém lembra o que é?
O O é um pouquinho difícil, né? Porque vem de outcome, que significa variável, resultado. Então, o O é justamente aquilo que eu quero obter com o tratamento que eu estou fazendo com o paciente. Por exemplo, se eu estou aplicando treino de força, eu quero obter o quê? Força. Hipertrofia, né? Força muscular, entendeu? Então, o resultado é justamente aquilo que eu quero obter com o tratamento que eu estou fazendo, né? No caso da comunicação alternativa aumentativa, por exemplo, eu quero o quê? Melhorar a capacidade comunicativa do meu paciente. Então, é justamente a variável que eu quero alcançar, o resultado que eu quero alcançar. E esse resultado precisa ser mensurável. Não pode ser um resultado só visível. Por exemplo, você vai aplicar uma intervenção dizendo, eu estou vendo que fulano melhorou. Não, ele precisa ser mensurável. Então, você precisa ter uma escala, você precisa fazer um exame para comparar o antes e depois. Você precisa aplicar ali algumas perguntas ou uma escala de medição de força, por exemplo. Então, esse resultado ele precisa ser mensurável. Não pode ser só algo visível, né? E o T é o quê? O T é o mais fácil. Tempo. T de tempo. Então, o tempo é a duração ou período em que esse estudo foi realizado dentro da intervenção. Por quanto tempo eu intervi? Por quanto tempo eu fiz esse treino de força? Foi por 5 semanas? Foi por um mês? Foi por 6 meses? Por quanto tempo eu fiz esse tratamento com o paciente para dar esse resultado? E o S, né, que é uma coisa nova, que é bem atualizada aqui, é a configuração, né? Que seria justamente o local onde esse estudo foi realizado. Por que isso é importante? Porque eu não posso, assim, comparar o local de um hospital de ponta, de tecnologia de ponta, que eu tenho tudo ao meu dispor ali, eu tenho um exame para ser realizado ao meu dispor, eu tenho uma sala de estimulação precoce, por exemplo, com tecnologia de ponta, e comparar com a minha realidade que não equivale àquela. Então, assim, não adianta você pegar um estudo onde foi realizado um ambiente que tem tudo, para um ambiente que não se encaixa dentro da sua realidade. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Por exemplo, tem um pesquisador lá da Noruega, por exemplo, que fez um estudo no hospital em que ele tem tecnologia assistiva, tem todo um aparato, né, tecnológico, que às vezes aqui no Brasil ainda nem chegou. Coisas que aqui no Brasil ainda nem chegou. Então, assim, a gente não pode comparar essa intervenção com a nossa dentro da nossa realidade. Precisa ser algo equivalente, né? Então, por exemplo, no nosso contexto, que a gente está aqui na PAI, se a gente pegar um estudo que é realizado em outra PAI, já nos ajuda, porque está dentro da nossa realidade. É um ambiente equivalente ali para a gente. E aqui só alguns aspectos, né? Na população, no caso, a gente tem que traçar os fatores sociodemográficos, como eu falei para vocês, que é justamente o gênero, né? Tem algumas variáveis ali que, por gênero, ela muda. Por exemplo, câncer de mama. A gente já sabe hoje em dia que tem câncer de mama em homem também. Só que é totalmente diferente você comparar o câncer do homem, né, da mama de homem, com o da mulher. Então, ali tem fatores, tem variáveis, né, que mudam para raça, né? Então, por exemplo, numa pessoa negra, tem algum fator que, por exemplo, o sol, a exposição ao sol muda, né? Ele recebe o sol de maneira diferente. Então, é importante a gente traçar esses fatores sociodemográficos que possam interferir na pesquisa, né? Como gênero, como idade, como raça. E as características clínicas ou pedagógicas, eu me esqueci de colocar aqui, né? Mas, como eu falei, o estágio da doença. Eu não posso comparar um paciente que tem estágio inicial de Alzheimer, que está só tendo alguns esquecimentos, para um paciente que está em estágio avançado, que não lembra mais de ninguém, que vê todo mundo, mas não lembra da face, entendeu? Então, assim, eu tenho que traçar o estágio da doença, o estágio do autismo, por exemplo, a intensidade de déficit intelectual, no caso dos alunos, né? Tem alunos que têm um déficit cognitivo reduzido, tem uns que têm mais avançado, então eu não posso comparar dois alunos totalmente discrepantes, entendeu? E na intervenção eu também tenho que dar alguns parâmetros, né? Como, por exemplo, qual a intensidade do treino de força que eu estou aplicando nesse paciente? Eu estou usando 1 quilo, 2 quilos? Estou usando um treino aumentativo, que eu esqueci o nome, não é esse nome que a gente está, né? Mas eu estou aumentando a carga a cada semana, eu estou
colocando mais 1 quilo, né? Então tem alguns parâmetros ali de intensidade, de frequência. É quantas vezes por semana? São 2 vezes, são 3 vezes, é todo dia, né? Que é importante a gente analisar porque a gente tem que encaixar dentro da nossa realidade. Por exemplo, se a gente atende um paciente 3 vezes por semana e a pesquisa são 5 dias por semana, né? Que você encontrou lá com o treino de força. Você não pode querer alcançar o mesmo resultado que aquele pesquisador realizou, colocando aquela força, né, aquele treino de força 5 vezes por semana em 3 vezes. Né? Então você tem que encaixar esses parâmetros dentro da sua realidade também, como profissional. E a comparação, que a comparação a gente tem um comparador ativo, como eu falei para vocês, que eu pego as duas intervenções e comparo qual é a mais eficaz ali. Ou eu tenho um placebo, que é justamente a intervenção falsa. Né? Então, eu vou comparar o meu tratamento com um tratamento falso. Né? Com algo que eu vou só realmente pegar o efeito placebo, né? Que eu falei para vocês, que é justamente aquele efeito de crença do paciente que vai dar certo o tratamento. E no resultado, né, é importante a gente entender se esse resultado ele traz realmente algum benefício para o paciente. Esse aumento de força para um paciente que é espástico, por exemplo, vai trazer benefício? Ou eu tenho que trabalhar outros resultados? Isso é mensurável? Como é que eu vou mensurar essa força? Eu vou fazer algum teste? Tem aquele teste de pressão, né, que eu não estou lembrada, mas que a gente... de pressão manual. Qual é o teste que eu vou usar? Qual é a escala de força que eu vou usar? Né? A gente tem uma escala também de força que é graduada em 0 a 5, né? que é bem usada. Então, esse resultado ele precisa ser mensurável. Né? Por exemplo, um resultado comportamental já fica um pouco difícil da gente mensurar. Já tem algumas escalas que podem fazer isso, mas não é como um exame que a gente vê o antes e depois, ou como uma força que a gente tem como medir ali, né? A apreensão palmar. Então, assim, esse resultado ele precisa ser mensurável de alguma maneira. E o tempo, né? A gente tem que entender se o tempo que esse tratamento foi administrado é um tempo suficiente para obter resultado. Porque, por exemplo, num treino de força, eu não posso colocar um treino de força 2 semanas. Né? O resultado que eu vou obter é mínimo. Precisa ser algo mais a longo prazo. Né? E também precisa haver um acompanhamento. Né? Tem alguns estudos que fazem só antes e depois. E interviram o paciente por 6 meses. Mas nesses 6 meses eu não apliquei nenhuma avaliação, né? Porque em 6 meses é muito tempo, né? Para a gente fazer só um antes e depois. Então é interessante ter um follow-up, que a gente chama, né? Que é justamente esse acompanhamento. Não, a cada 2 semanas a gente vai aplicar as escalas para ver se está tendo realmente uma progressão, né? Gradativa nesse tratamento. E o cenário, como eu falei para vocês, né? Realmente esse cenário precisa condizer com a minha realidade clínica, pedagógica, social. Né? Eu não posso assim comparar, por exemplo, no contexto social, um país que é extremamente desenvolvido, né? Que, por exemplo, tem idosos que têm acesso a casas de internação, que tem todo um trabalho social no Brasil, por exemplo, né? Aplicando agora o cenário. Ou eu não posso comparar uma clínica de ponta, né, de tecnologia fora do Brasil, que tem as últimas tecnologias, com o Brasil, com o contexto do Brasil, porque eu estou comparando 2 realidades diferentes. Eu não vou conseguir encaixar aquela realidade que aquele pesquisador fez ali com os pacientes, a minha realidade. Né? Então, assim, quando a gente vai pesquisar um estudo para a gente realmente basear a nossa prática clínica, pedagógica ou social, a gente aquilo tem que estar dentro da nossa realidade. Né? A gente não pode assim ver, eita, como foi bom o resultado que os pacientes obtiveram. Mas aquela realidade está encaixada dentro da tua realidade clínica, pedagógica ou social, né, do teu contexto. E agora a gente vai fazer um exercício. Vou pedir para vocês pegarem o celular, vocês escaneiam esse QR Code ou vocês colocam Kahoot. Aí vai ter Play Kahoot, que é o primeiro que vai aparecer. Videogame, né? Play Kahoot. Pede para mudar as meninas. Aqui aparece só para um fim do jogo. Tá pedindo um fim, né? É aí que eu vou colocar. Eu fico falando.
Qual filho? Vou colocar. Todo mundo já entrou? Conseguiu? Internet. Eu vou colocar o PIN, certo? Débora, coloca aqui, ó. Foi. Ó, parece que É que eu tenho que ir na internet. eu vou colocar. Tem não, tem que usar os dados. Todo mundo conseguiu entrar aí nessa barreira do PIN? Deixa eu colocar aqui. Todo mundo conseguiu entrar? Não. Acho que é a internet. É a internet, eu tenho que dar os dados. Vamos pegar. Meus dados também estão listados. Cadê o quê? Desativar o modo offline. Não offline, né? Deu certo? Aumenta pra você. Esse QR Code é o quê? Cadê o PIN? Eu vou botar o PIN, peraí. Abaixo, né? Deu certo? Carro, cliente, né? Tá pegando? Não, ele enquadra. Tá pegando não? Então vai comigo. Enquadra, mas não é. Não tá, não. Bota, só botar no Google, tá? Primeiro site. O que foi? Aí ele disse que é o primeiro site. Eu vou ter que Mas você pode botar também no Google. Você vai colocar no Google, tem o primeiro site que entra na internet. Já tem o PIN? Que é só internet. Aí deixa ele lá. Mas tu já está em Pegou agora. Eu uso o
Meu som de 10 dados. Agora vai receber. Tu passa aqui pra ver se Ó, gente, vai aparecer aqui o que, certo? É cheio também, Todo mundo tá nessa página aqui, né, ó? Sim. É muito bom para vocês, professoras, usarem em sala de aula. Tem alguns assuntos, certo? De acessibilidade. Apareceu. É. 666. Bota 6. Já não mudou o clique, né? 666 3995. Cada uma com seu apelido, né? É não. É, pode botar. Posso botar O PIN é esse? 666-3905? É não. 666 3995. O meu também, tá? Não, o meu tá não, tá em 66 3995. Eu não sei como é que O meu tá conectando. Apareceu aí. É outro? esse é o apelido está sendo usado. Eu sou meu nome aqui. Já peguei na tela. Aqui meu. É assim que eu tenho. Eu estava dizendo que o meu nome aqui é Simora. Meu sempre tem já. Meu tá prego. Esse é o Meu tá apelido. sendo usado. Então, o outro já está sendo usado um do outro. Poxa, gente, por que isso? Tá pensando Pronto, você está vendo esse apelido. Para que eu sou o que bicho é esse aqui? É um quadro. O meu pode ser usado. O meu tá Eu acho que eu Tu escolhe a tua. porque tem duas dessas. Todo mundo entrou? Não, deixa eu botar. Todo mundo entrou? Alguém não entrou? Não, Vai não, vai. Conseguiu não? Bicho bravo. Vai
Vou iniciar, certo? Aí vai ficar no celular de vocês e aqui, certo? As perguntas. Calma aí, calma aí. Acho que ela vai botar para começar. Ó, vai começar, gente. Vai começar. O meu tá entrando e tá saindo. Carrega. Por quê, né? É a internet. A conexão. Agora o pessoal saiu. É porque o senhor é rebelde. Tá aparecendo aí as O senhor é perguntas. rebelde. Presta atenção. O meu Ah, não deu pra ver. Cadê a vez? Mas se eu quiser. A corujinha da sol lá dentro do Dá pra ver aqui, tá? Só tem criando com rosando, quadrado. Aí, ó. Um dos elementos que formam o tripé da prática baseada em evidências. Tem que esgotar no meu, acabou foi tudo. Deixa eu ver. Sacola a poeira, não Você sei tem que que ler vai. lá e responder aqui. Não aparece não no celular. Tu lê aí. Tem umas configurações que não aparecem não. Mas aqui aparece aqui. Gente, eu vou começar a ler as perguntas. Mas dá pra ver, Alguns elementos que formam o tripé da prática baseada em evidências da experiência de quê? O meu esgotou no GH. É porque no meu tempo tem que responder rápido. Mas Sim, é bem. O meu deu negado. eu. Vou entrar com o processo de tirar. Bom, segunda questão. Qual alternativa a seguir não é um elemento do tripé da prática baseada em evidências? Experiência profissional, preferência do profissional, preferência do paciente. Está aparecendo aí a pergunta agora? Ah, mas a internet é uma Meu expirou. Ele me chamou de The Flash, eu fui muito rápido. Está aparecendo aí as perguntas. Ó, é a preferência de quem? Do profissional. Não existe preferência do profissional. Aí, a tabela está no topo, viu? Vanessa falou, olha ali. Cadê a próxima pergunta? Cabe um processo aí. Estou ficando em sexto lugar quando responder a primeira. Me tirar logo. Todas as ordens. Não, tirar, assim, não cair na minha pergunta, ela vai pegar. O problema de conexão, reconectar. É bem duro, ficou 2, 3. E o Wi-Fi aqui não? Tem, mas. Ó, a próxima. População é o nome dado apenas ao grupo de participantes do estudo que recebem o tratamento. Preste atenção, essa pergunta tem uma pegadinha. É o grupo a ser estudado. Na velocidade do raio disso, mas ele não vai usar aquela População. Aí esse trabalho tá aí. não é apenas, Estou subindo. Estou chegando, eu estou em quarto. Ó, vocês entenderam a pergunta anterior? Sim. Que a população, que dizendo que a população é apenas o grupo que recebe a intervenção. Por que não é? É o grupo a ser estudado. Todos tanto que recebe o tratamento como que recebe o placebo. Não é isso? Ó, a intervenção é. Vamos lá. O meu está esgotado, tem que colocar no já fechou. Na velocidade do raio.
Porque tá dando reconectando toda vez. Vanessa. Acho que eu Tá confundindo. Cadê Jane? Foi embora? Foi? Jane fez tchau, a gente vai embora. Tá? Voltei. Tá. Cuidado, não. A intervenção é, gente, vocês entenderam aqui? Entendi. Ó, o tratamento a ser mensurado. Isso. O tratamento a ser estudado. O que é que a gente mensura? O que é que a gente mensura? Entendi. O que é que a gente mensura? O resultado. Não é intervenção. O tratamento a ser estudado não é a intervenção. Não, mas é porque é a ser comparado. O tratamento a ser comparado é o quê? É o outro que eu vou comparar, né? Não é tratamento. É Eu o vacilei chão, nessa. o placebo. O tratamento de a próxima. Em uma pesquisa, a comparação pode ser feita com outra intervenção ou com um placebo. Verdadeiro? Mano, vamos passar o lugar pra mim. É, vamos que eu errado. Vamos que eu errado. Essa foi rápida, é isso mesmo. Quem é que tá em primeiro aí? Quem está em primeiro aí, vou ficar do lado. lembro do Quem é RR? Quem é RR? Roberta? Menina, Rociou. Eu vou sentar perto de Roberto. Ela tá colando aqui. Tá colando, validando, separado. Você ajuda. Ele tem que colar ela não, Isabela. Eu tô até Próxima pergunta. Qual dos nomes abaixo não corresponde à intervenção falsa? Não corresponde. Eu não sei o que é o Eu chão. não sei o que é esse nome aí, mas eu acho que é isso. Chã também é chamado de, é porque eu esqueci de falar, mas chã também É uma carne? Eu acho que não. na cara, comparador ativo. Desci O o nome. chã, quer dizer, o placebo não é comparador ativo, é comparador passivo. Mas você não pode considerar. Intervenção falsa é passivo, não é ativo. Todo mundo errou. Eu não lembrava desse Aí, chão, o placebo também é chamado de tratamento chã. Em inglês, né? Geralmente eles não. Teóricos. Bota tudo agora do começo, vou começar. Isabela, Roberta, vou separar essas duas alunas. Estão colando as duas. Tá vendo? O resultado obtido em uma pesquisa precisa ser medido antes e depois. Dessa maneira, não pode ser apenas uma. Responde vocês. O bonequinho aparece com Basta só participar. Vocês lembram que eu falei que o resultado precisa ser mensurável? Isso. Não pode ser algo só visível, né? Merecer. E eu vi A próxima. O T de tempo na estratégia PICOTS leva em conta. O tempo que o estudo foi planejado e essa Não, eu que errado.
Ela tá ali, ela vai me chutar. Ela tá me dando 10 segundos. Ah, tem que ir aí? Essa coisa eu tinha pensado, velho. Tô ligeiro aqui pra mim. Olha, gente, aqui o termo na estratégia Picot, certo? Eu estou falando da estratégia Picot. Leve em conta o tempo da intervenção. O que a gente quer saber é o tempo em que o paciente recebeu a intervenção, não o tempo do estudo no geral. Porque o estudo ainda tem avaliação, tem planejamento, tem avaliação da intervenção. No Picot é só o tempo da intervenção. Eu já tô fora. Pode não durar muito tempo. A última. Em relação à configuração do estudo, que é o ES, é correto afirmar que isso aí tem tempo, hein? Tô pensando. Lembra que eu falei do cenário, da realidade, né? Eu pensei nesse. Vamos ver se você acertou. Vocês sabem Olha, o meu passou. aqui dessa. Em relação à configuração do estudo, vocês lembram que eu falei do cenário, sobre a gente realmente levar em conta a outra realidade e encaixar a nossa? Então aqui, ó, o cenário do estudo é importante para mudanças no ambiente terapêutico. Mas será que eu consigo mudar ao nível de um centro super avançado de pesquisa a minha realidade? Ou o cenário em que se realizou o estudo precisa estar dentro da sua realidade? Porque você não vai mudar. Muitas vezes você não tem como mudar. Ou o cenário em que se realizou o estudo não é importante. É importante, né? O cenário não pode ser comparado, pois cada um tem sua realidade. Precisa ser comparado. Né? Embora nós tenhamos, às vezes, uma realidade inferior ou até superior a outras, mas a gente precisa comparar isso. Agora vocês entenderam? Deu para entender um pouquinho melhor? Vamos ver a vencedora. Os 10 primeiros lugares. Terceiro lugar, Bia. Essa Bia aqui. Segundo lugar, a Aninha. Quem é a Aninha? profissional. Representou, hein? Representar pela rede. E a unicórnio. É meu unicórnio. Vai pagar pra tudo? Vai pagar o lanche. Era pra pagar pra mim. Agora quem Tá ruim, tá? Aí agora tem uma outra atividade, certo? A gente já entendeu a estratégia Picot, né? Vamos lá, o P é o quê? Pode sair. E a população tem que levar em conta o quê? Fatores de quê? Fatores também, tem outros fatores também. Clínicos, né? A severidade da doença, estágio. E o I é o quê? Intervenção. E quais são os fatores da intervenção? Intensidade, né? Duração. O C é de quê? Comparação. E a comparação pode ser o quê? Ativa ou passiva, né? O O é de quê? Variável. E dentro do resultado, quais são os fatores que eu tenho que considerar? Tem que ser mensuráveis com escalas. O T é de quê? Tempo Que é o tempo de quê? de intervenção. E o S? Configuração. E é o quê? Local. Local. Foi realizado.
A realidade. né? Então agora vocês vão traçar a estratégia de vocês, certo? A gente vai considerar para a estratégia até o O. O tempo e a configuração, a gente não tem como pesquisar um estudo exatamente, não, eu quero em tal lugar, eu quero em tal tempo. É difícil a gente encontrar assim. Então isso aqui a gente fica para avaliar depois que a gente já encontra o estudo. Para a gente avaliar onde foi realizado esse estudo, em que país foi. Foi no centro, foi no centro de recuperação, foi no hospital. E o tempo em que o estudo foi realizado. Foi por 6 meses, foi por 1 ano. Então a gente, para a pesquisa bibliográfica, a gente considera people, certo? Que no caso é a população. Então vocês vão escrever aí uma população de pacientes ou alunos que vocês querem trabalhar. Não, eu quero só autismo, eu quero só pacientes com paralisia cerebral ou com Down. A intervenção que vocês querem ver, geralmente pode ser uma intervenção que vocês já aplicam no dia a dia, que vocês querem ver se essa intervenção tem resultado ou não. Com o que vocês querem comparar, se vocês querem comparar duas intervenções diferentes ou querem comparar com nada, ou seja, vocês querem ver só se essa intervenção tem resultado, e o resultado que vocês querem obter. Melhora na comunicação, por exemplo. Reconhecimento, eu vi que vocês trabalham com esquema corporal, né, sentidos, para melhorar a consciência corporal. A questão de coordenação motora fina, como eu trabalho na oficina psicopedagógica e de artesanato, melhorar essa questão da coordenação motora fina. Eu sei que é parte dos fisioterapeutas, mas a gente pode fazer atividade. Mas a gente pode fazer atividade pedagógica que possa desenvolver. Pois vocês vão colocar isso aí, a população que vocês querem trabalhar, a intervenção que vocês querem ver o resultado, a comparação que vocês querem fazer e o resultado que vocês querem obter. Escrevam aí um papelzinho, já já a gente vai ver isso. Dá e vai. Deixa eu aproveitar os meninos que sentem essa dificuldade. Após as atividades, passam por as que eles tiveram. Oi? Ela mexer, assim, isso é uma coisa que ela pode anotar, digamos, o nome dos meninos, se você tem essa dificuldade, aplicar as atividades e depois ver o antes e o depois. Tem que ver uma escala de motricidade feminina. Digamos, 6 meses. Aqui dá para sair muito tempo. Só que assim, precisa realmente ver, não estudos teóricos. Não, precisa ter escalas, entendeu? Precisa incluir escalas no atendimento. Isso. Assim, porque quando a gente vai pesquisar nos artigos, tem escalas já padronizadas para força, para equilíbrio, que já são usadas por vários pesquisadores, entendeu? Então você tem que estar dentro disso. Você tem que usar o que estão usando. Né? Porque se você for assim, você for apresentar um trabalho, você diz, não, eu medi a força manual. Só que ninguém usa isso, entendeu? Eu pensei em atividades. Quais atividades, digamos, porque cada um tem uma habilidade, no caso da oficina, são atividades não teóricas. Quais atividades, eu não sei se é isso, entendeu? Não sei se eu estou com um raciocínio. Sim, mas sim, as atividades são bacanas, entendeu? De ver Mas se tem além resultado. disso, Mas precisa ter uma avaliação, uma escala para avaliar, por exemplo, no caso da motricidade chave. Existem muitas para equilíbrio, para força, para motricidade fina, sabe? Pronto, na terapia ocupacional tem um método que se chama terapia por contenção induzida. Aí já tem um protocolo, já tem a escala de antes e depois, como as meninas fazem no Pediasuite, né? Que já é um protocolo. Então você já aplica por tantas semanas aqui diretamente, já tem as escalas que são padrão, antes e depois, entendeu? Tem que padronizar. No caso desse projeto, ela teria que estar unida à TO. Pode ser, dava muito bom. Porque Porque poderia assim, poderia até comparar, ou fazer 2 tratamentos, entendeu? Atividade de oficina com terapia ocupacional. Débora, só para esclarecer, né, dentro do que a gente está falando,
no caso a sala do artesanato. Como seria a população? Porque como são deficiências diversificadas, tem desde o deficiente intelectual até o deficiente, né? Que tem outro. Aí tem que dar uma separada. Aí poderia ser essa população. Pontuar, você tem que colocar a mesma idade. Por exemplo, você criminal só Os critérios. A mesma se puder ser só três, deve ser o mais leve. A gente precisa, porque quando a gente pega um pessoa, por exemplo, ele não consegue realizar algumas atividades por questão conceituais, né? E assimilações, não consegue. Por isso que eu coloquei aqui. Então, a minha população seria essa deficiência intelectual, É porque, para fazer pesquisa tem que padronizar, entendeu? Não pode fisioterapeuta fazer uma coisa, fazer outra. Todos têm que aplicar a mesma avaliação antes e depois, para aplicar as mesmas escalas, entendeu? O tratamento tem que ser mais ou menos padronizado, cada um aplicar quase a mesma coisa, entendeu? Aí você separa as populações, mesmo que você, porque tem que ter um banco de dados, né? Você separa. Pacientes com paralisia cerebral, pacientes com síndrome de Down, entendeu? Mas todos passam no caso, pelos profissionais necessários, todos têm a mesma proposta, né? Agora sim, se for para pesquisar só da fisioterapia, o paciente tem que parar de fazer outras terapias para fazer só aquilo. Porque não tem como mensurar o resultado do paciente que está na fisioterapia, está na terapia ocupacional, está em outro tratamento, está em outra instituição, entendeu? Tem que fazer só aquilo. Porque senão a gente fica um bicho, né? A intervenção não vai. Eu acho que uma coisa importante para aqui seria vocês incluírem uma ficha de avaliação padrão. Não é PB, a gente tinha ficha. Em fisioterapia a gente tinha para cada setor a ficha padrão. Todo mundo fazia aquela ficha. Então fica muito mais fácil de você fazer pesquisa assim, entendeu? Aí já tinha as escalas que já eram específicas para as variáveis, força, equilíbrio, a gente já aplicava as escalas, entendeu? Aí assim fica mais fácil de fazer. E aí, gente, todo mundo já fez? Eu acho que eu vou deixar a parte de base de dados para a próxima aula, porque está na minha internet. Então eu vou mostrar para vocês cada base de dados, a metodologia para entrar, para colocar os descritores, certo? Para colocar os filtros. E eu acho que é melhor eu deixar para a próxima aula. Porque já está quase 11 minutos. E é melhor a gente ficar lá no auditório por conta da internet. Vou melhorar a internet aqui. Deixamos pontuado lá. Tá bom, obrigada. Veio pra cá, então. Porque fica mais aconchegante, né? Todo mundo fica mais perto. Oi? Porque é a mesa, né? O apoio, né? No próximo, a gente pode ir para o auditório, porque lá não tem internet, é maior, né? É porque aqui todo mundo fica mais pertinho, né? Dá pra se comunica melhor. Olha, você tinha aluno do bem? A gente isola só uma parte do auditório para ficar a sala com Mas eu vou lembrar. Melhorou, né?
E nascimento. Oi. Próximo ponto que tá fazendo. Na terça. É, na terça. Porque tem que ficar alternando, né? Pode ser toda Essa semana. é a terceira vez. Terceira. É, terceira. Vou dar mais 2 minutos, viu, gente? Pra terminar. Um minuto. Não é para escrever o artigo não, viu, gente? É só estratégia pico, viu? Só estratégia pico, né? Não é para escrever o artigo. Vamos lá, quem terminou pode ir. Vamos começar aqui? Michelão estava... Qual que é a ideia, Michelão? Bem, assim, primeiro a população, eu pensei em deficiência intelectual leve. A intervenção. Isso, na população, né? Pessoas podendo ser do sexo masculino ou feminino. Não altera, né? A faixa etária a partir dos 30 anos, porque foge mais desse período de escolaridade, de alfabetização propriamente dito. A intervenção seria desenvolver habilidades conceituais através de atividades práticas, envolvendo noções de espaço, lateralidade, porque eu estou falando da minha realidade, porque eu trabalho com artesanato. Lateralidade, posição, dentre outras atividades mais psicomotoras. Seria a Como é que intervenção. você avaliaria? Essa avaliação deveria ter uma escala específica para poder fazer essa avaliação. Como eu não tenho ainda um respaldo bibliográfico assim para lhe dizer, para fazer essa análise comparativa da comparação, a gente faz alguns estudos, né? Como nós somos pedagogas, a gente entra mais nessa área de pedagogia, né? De Piaget, de Vygotsky, desenvolvendo desde a infância, né? Aí como eu fixei na faixa etária de 30 anos, pensar nessa perspectiva mais de desenvolver a autonomia. Aí você ia comparar com o quê? Com pacientes que não iam receber nada ou com outra que ia receber outra coisa? No meu caso, assim, como teve uma demanda específica na questão da realidade da instituição, eu ia ver se eles conseguiriam levar essas atividades práticas para a vida dele. Como eu falei, da questão da lateralidade, posição, noção espacial, porque a gente percebe muito quando a gente pega essa população de deficiência intelectual, como a gente pega deficiências múltiplas, a gente tem variações de níveis. Então, alguns atendidos conseguem realizar alguns trabalhos e outros Aí, no não. caso, você teria que ter uma escala para nivelar também. Para nivelar? Então, assim, você teria que aplicar uma escala para saber se aquela população tem transtorno cognitivo leve, Isso, ou para avançado, fazer, ou mediano, entendeu? para poder Porque, fazer. porque você tem Por que isso que eu já comprovar realmente. é assim, o ideal seria isso, mas eu fiquei observando na questão do paciente, né? Tem as preferências também do paciente, porque às vezes você aplica uma intervenção que não é necessária. Eu acredito que as meninas viram aqui quando Monili estava ministrando o curso, ela falou assim, você tem que atender às necessidades da família. Será que a necessidade daquela família naquele momento é que aquele paciente seja alfabetizado? Ou aquela necessidade daquela família é que ele obtenha autonomia? Porque ele é muito dependente do familiar para se vestir, para comer, entendeu? Então eu penso... Aí você pode trabalhar também, tem uma vertente que é da terapia ocupacional também, né? Que se chama terapia orientada à tarefa, né? Que a gente realmente pega essa tarefa. Por exemplo, a gente faz um rastreio, o paciente chega. Quais são as tarefas que você tem dificuldade? É abotoar, Sim. abrir o zíper da blusa, escrever. Então você vai trabalhar justamente uma terapia orientada a essa tarefa. Entendeu? Porque você vai dividir a tarefa em várias sequências. Para desabotoar, o que é que ele faz? Aproxima as mãos, tenta tirar ali o botão. Você vai dividir em etapas, sabe? Para você ir desenvolvendo cada etapa dessa tarefa, entendeu?
Aí, no Sim, caso, sim. quando a gente trabalha em grupo, porque aí é mais complicado, porque quando você faz o atendimento individualizado, que você vê a necessidade daquele paciente, você trabalha objetivando o avanço daquele paciente. Então, o tratamento é mais direcionado, é específico. Mas quando você trabalha em grupo, Aí e você tem uma tem que avaliar demanda as necessidades. Um diferenciada, sabe, outro não sabe, aí outro não aceita, aí tem aquela entendeu? paciência. Aí a gente já pensa numa atividade mais... Mas você tem que pesquisar, assim, você tem que pesquisar tarefas, terapias que sejam realmente realizadas em grupo. Por isso que eu estava pensando nas oficinas psicopedagógicas, porque as oficinas psicopedagógicas já têm essa atenção de trabalhar o grupo, cooperação, tá entendendo? Porque quando você Trabalho vai para uma mais coletiva, coletivo. tem terapias que são aplicadas de forma individual. Por exemplo, geralmente na fisioterapia é o profissional, E o pesquisador e o pesquisador, paciente. E tem algumas que são em grupos, né? Então, assim, você tem que já pesquisar, específica para grupo, entendeu? Quando você vai entrar na base, você já coloca terapia em grupos relacionada à pedagogia. Você tem que pesquisar por isso, para você ver o que realmente está mais em alta, assim, o que estão mais fazendo. Mas dentro esse desse grupo contexto. dela entre faixa etária de idade também, né? Ah, ela vai ensinar a gente a pesquisar Eu tô as dizendo, atividades. Vanessa, fala aí sua estratégia crítica. Eu coloquei a população maiores de 30 anos com síndrome de Down, mulheres. Aí eu quero aplicar a escala de Framingham, que é uma escala que a gente vai mais na frente, né? O resultado, eu quero traçar o risco cardiológico, certo? Assim, o risco cardiológico para AVC, infarto e Então você não vai aneurisma. aplicar nenhuma intervenção, não é isso? Não, eu quero. Ó, tá vendo a Isso é pesquisa onde- de Vanessa como é diferente? Ela não quer uma intervenção, ela quer só avaliar o risco cardiológico. Tem pesquisas que são assim. Mas por que eu quero fazer isso? Porque eu quero alertar as famílias diante disso. Fazer a prevenção. Justamente. Porque eu Então, a tua suspeito intervenção que vai é ser isso, mas eu não justamente- posso afirmar. A tua intervenção vai Então- ser justamente trazer uma abordagem de prevenção. Né? Então Exatamente. você vai restringir e vai dizer, ó, você ter que ajustar isso aqui para não ter É, risco eu cardiológico. quero traçar o risco cardiológico dessa população para a partir daí eu afirmar, porque eu suponho, entendeu, que o risco cardiológico é elevado pela questão do peso corporal, circunferência abdominal, entendeu? Então você vai avaliar tudo isso, circunferência abdominal, Isso, né? exatamente. Então, gente, aqui, pegando a pesquisa de Vanessa. Qual é a população de Vanessa? Acima de 30 anos. E a avaliação que ela vai fazer aqui? É cardio, né? Circunferência abdominal, Pressão arterial, peso, né? peso, e o IMC. Quais as avaliações dela? E qual é a intervenção dela? Preventiva. Então ela vai fazer uma abordagem, ela vai traçar primeiro ali quais são os riscos para fazer uma abordagem preventiva, né? Orientar a família, ó, tem que trabalhar o peso, né? Tem que Sim. trabalhar a questão da pressão arterial, né? E encaminhar para o cardiologista. Isso. Bem interessante. Valéria. Eu quero estudar outras coisas. Biana. População, crianças de 4 a 6 anos com síndrome de Down. Aí, Por que de 4 a 6 anos? Porque ela quer pesquisar criança agora. Infância. Mas assim, dá uma faixa etária bem delimitada. reduzida, né? Porque geralmente nessa faixa etária de 4 a 6 a gente tem poucos instrumentos que avaliam crianças dessa faixa etária. Então seria esse negócio por esse motivo. E aí seria quais instrumentos? A intervenção seria pensar assim, a avaliação dessas crianças, diferentes usos de escalas e instrumentos. Quais instrumentos que eu posso usar, que seria o grupo controle, né? Com um grupo de crianças sem deficiência intelectual que também se adaptam a essas crianças, entendeu? Então eu quero, por exemplo, eu quero entender se o instrumento que eu uso, por exemplo, para avaliar inteligência, eu posso avaliar para crianças com síndrome de Down e sem síndrome de Down. Que você já usa, no caso, né? Sem síndrome, é usado para crianças que não têm síndrome de Down, não é isso? Então, eu quero dizer, se esses instrumentos também podem... Então você vai ter dois grupos, um com síndrome de Down e outro sem síndrome de Down, de 4 a 6 anos, né? Isso. Olha, a população ela já colocou dois grupos, né? Porque você pode ter também só um grupo, né? No caso de Bianca seria um tipo de estudo específico, que é ensaio clínico randomizado, que a gente chama.
que são 2 grupos onde eu vou comparar ali um que recebe o tratamento ou que não recebe, ou um que tem aquela comorbidade e outro que não tem. Né? No caso dela é um que tem síndrome de Down e outro que não tem. E a intervenção seria realmente a avaliação, seria como se fosse um estudo de validação, né? Que estudos de validação, eles validam instrumentos de avaliação. Né? Então, assim, eu tenho um determinado instrumento de avaliação e eu vou ver se ele realmente é válido para eu avaliar aquele determinado fator. Seja força, seja aprendizagem cognitiva, entendeu? Seja memória. Isabela. Porque a população de encefalopatia crônica não progressiva de 0 a 6 meses. A intervenção seria a partir do protocolo AMIOF, é um protocolo que mensura a musculatura facial. E a intervenção seria o uso de bandagem elástica e paper-off, na região do orbicular de boca e aqui abaixo do queixo, muito alto. E aí o objetivo é para favorecer... Isso é um protocolo, né, de tratamento. Aí esse protocolo tem escalas de avaliação? Tem, mas é muito mais documental. Só que ele é validado e a gente tem uns scores que vai colocando a partir de técnica da Então já tem uma coisa padronizada, a avaliação Isso. e a intervenção, né? Então deve também ter vários estudos, né? Tem. E aí a comparação seria um grupo utilizando no orbicular de boca e no mental, para a gente ver qual seria o mais eficaz. Mas ele usa combinado também? Não. Não? Só. E aí o resultado que eu esperaria seria a melhora na deglutição salivar, diminuição da CCA-LOREA. Olha aí, né, que interessante. Bem engraçadinha, né, Isabela? A população é o que, Isabela? Paralisia Crianças, cerebral. 6 meses, né? E o que ela vai comparar o quê? Bandagem orofacial com mental, né? O resultado é Diminuir a CCA-LOREA pela deglutição salivação, salivar. né? E o resultado que ela, quer dizer, o resultado que ela quer obter é justamente isso, né? A intervenção seria a bandagem, a população. Olha só como está bem, ela realmente seria o pico, né? Toda a estratégia. Vamos ver Roberta agora. Rocinholo etial. Síndrome de Down, 1 ano. Função manual. Um grupo sem estímulo, com estímulo, para ver o estado de melhora do desenvolvimento social e no bem-estar funcional. Tem alguma escala que você conhece que você usaria? Agora de cabeça eu não veio não. A população 6 meses, né? Não, 1 ano. Quer dizer, porque a idade não interfere nesse fator, né? Tem a habilidade manual. Tem fatores que interferem, né? Cognitivo, né? Vai mais Eu acho que eu já peguei todo mundo. Fisioterapia, né? Pedagogia. horário já. Mas agora deu pra fechar um pouco nessa questão do PICOPS. Aí a gente vai ver na próxima aula como é que a gente aplica isso na pesquisa bibliográfica, certo? Vocês mostrarem um pouco das intervenções que vocês aplicam, a população, e a gente vai ver isso no modelo de pesquisa bibliográfica, não pesquisa científica. Certo?